Olá, tudo bem? Bem-vindos ao 14º episódio da série Pílulas de Sobrevivência. E hoje nós vamos dar prosseguimento a um tema bastante controverso que foi abordado no Refeição de Campanha, que é a inutilidade do debate sobre livre-arbítrio. Mas antes de prosseguir, gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos assistido, curtido, se inscrito no canal, compartilhado. Então, quando nós falamos que Deus está presente ao mesmo tempo no passado e no futuro e já construiu toda a singularidade da realidade e também afirma que ele já viu todas as possibilidades possíveis de existir, isso torna o livre-arbítrio inútil, porque quaisquer que sejam as decisões que nós possamos tomar em nosso livre-arbítrio, Deus já viu todas as consequências e já providenciou todas as medidas para que o plano dele não deixe de se cumprir. Então isso também vai acabar com aquela questão acerca das consequências dos maus atos dos que estão destinados à salvação. Porque muitas vezes os que estão predestinados à salvação, podem tomar atitudes controversas. Então, quem recebeu o Espírito Santo deve, sim, estar sensível à sua ação. Vamos ler a primeira pílula, João 3:8. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo vai nos dar o senso da vontade de Deus. Porém, outra passagem, 1 Coríntios 14:32. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Então, por mais que o Espírito Santo nos aponte o caminho certo, nós temos a opção de errar. Nós temos, sim, a opção de nos comportar inadequadamente, de contrariar a vontade divina no sentido comportamental, porque a vontade divina será cumprida independente da nossa escolha. Então, o que acontece? Comportamentos imorais, comportamentos inadequados, eles serão punidos e terão consequências, mesmo que nós não percebamos isso durante essa existência. A questão do Espírito Santo também não tomar controle à força vai contra as pessoas que ficam emulando o momento da sua chegada até o dia de hoje. Muitas pessoas ficam emulando todos os fenômenos que realmente existiram na chegada do Espírito Santo. Mas assim como a estrela de Belém não passa todo dia porque Cristo nasceu, aqueles fenômenos não se repetiram mais. Fenômenos de Atos 2 que não leremos aqui. Mas, em relação ao comportamento do cristão, ele remete ao comportamento do povo hebreu no deserto, sim. E veja o que aconteceu com aquele povo que durante 40 anos esteve caminhando. Vamos ler agora 1 Coríntios 10:8-11. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Desse modo, quando nós estivermos tentados a tomar procedimentos errados, a agir de forma imoral, a murmurar contra Deus, já havia em 1 Coríntios 5,
5, Paulo falado sobre o homem que estava saindo com a mulher, a segunda mulher, né, do seu pai. Ele falou: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, existe sim, além do nosso conhecimento, além da nossa percepção, o julgamento de Deus. E aí, alguns podem me perguntar: então todos que se comportarem mal sofrerão consequência de Deus? A morte? Não. A morte entrou no mundo em consequência do pecado. Por isso, todo homem, exceto os dois do Antigo Testamento, está sujeito à morte. Mas o salvo pode ser entregue, sim, à morte para ter a alma preservada, a alma que foi predestinada a encontrar a salvação, e nós só vamos saber disso no futuro, no julgamento. Porque a vontade de Deus não pode ser contrariada. Está escrito em Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Então, se o ímpio se comportar mal, se o ímpio for imoral, se o ímpio for indecente, ele não vai sofrer nenhuma sanção além da já natural morte destinada a todos nós. Mas o salvo que se comportar de maneira igual, que foi influenciado, pode sim ter sua existência abreviada. O salvo, como o exemplo do ladrão na cruz, que estiver errado, pode sim encontrar antecipadamente o seu fim. E eu gostaria sim, de citar Lucas 23, 43, quando o ladrão crucificado ao lado de Cristo o reconheceu como Senhor e nenhum pecado havendo nele, e Cristo respondeu. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa garantia, inclusive, envolve a questão de tempo, porque nenhum dos hebreus até então havia entrado no paraíso, dada as consequências da lei mosaica. Talvez, e essa é a primeira vez que a palavra paraíso foi citada na Bíblia, o primeiro habitante do paraíso tenha sido o ladrão na cruz. Mas isso é assunto para uma das próximas pílulas de sobrevivência. Por aqui, eu agradeço por ter me assistido. Desejo a todos uma boa semana. Que o Senhor Deus nos abençoe.